Sem mais delongas, se você puder abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 25 em diante. Nós vamos ler uma porção da Escritura Sagrada, falando sobre, ainda na nossa série de mensagens, Renove-se, uma igreja cansada. Igreja cansada, um convite ao descanso em Deus, né? Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30, texto conhecido, já pregamos nesse texto aqui, mas essa semana o Senhor me trouxe novamente essa palavra e entendo que Deus tem algo a trabalhar em corações nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30, e assim diz a Sagrada Escritura. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Pode fechar os seus olhos, vamos orar rapidamente. Senhor, muito obrigado por sua palavra. Obrigado pelo privilégio que temos de ouvi-la nesta noite e pela convicção que há no nosso coração de que o Senhor, através da tua palavra, poderá, Senhor, produzir em nós exatamente aquilo que nós precisamos. Conduza-nos, Senhor, a uma fé inabalável no Senhor. Nós possamos ter uma fé que nos permita descansar em meio às dificuldades e vicissitudes da existência humana. Amém. Se alguém cansado nesta noite, se alguém desgastado, esgotado nessa noite, que ele possa sair daqui renovado pelo descanso que há nos braços de Jesus. Amém. É o que nós oramos e o povo de Deus diz: amém. Meus irmãos, esse texto é um texto belíssimo. Talvez uma das promessas mais interessantes e profundas da Escritura, da Bíblia Sagrada. E esse texto, entendo eu, tem algumas lições para nos ensinar nessa noite. E na verdade, irmãos, esse texto veio à minha mente num momento de profundo cansaço, né? Eu confesso para os irmãos que essa semana eu estava muito cansado. Cansaço, um esgotamento mesmo, físico, mental, emocional, cansado, desgastado. E essa semana foi a semana de orientação na pós-graduação, e aí eu saí de Campo Grande, né? Vou lá para Gávea, cansado. E aí peguei a moto e fui, né? Vida Brasil e tal. Falei, não, pelo menos o lado bom é que de moto eu chego mais rápido, né? Tudo bem. Aí cheguei lá, eram 2 horas do encontro com a orientadora. Aí cheguei lá e por causa das obras do metrô reduziram na metade as vagas das motos lá na faculdade, e eu fiquei numa fila, nunca vi isso na vida, numa fila de motos esperando uma vaga, que não tinha como parar na rua. Se paro na rua ia ser multado, rebocado. Tô eu no estacionamento, eu falei, caramba, para piorar o negócio, né? Imagina a cena, 3 motos paradas, eu era a terceira, no sol, esperando alguém sair do estacionamento para eu poder colocar a moto e ir para a orientação. E nisso passou 2 horas, que era o horário, 2h10, 2h20, 2h30, e eu ali, entendendo, com a fome, um detalhe, né? Cheio de fome, porque eu saí de casa e vou comendo bandejão, mas a fome não foi satisfeita, né? E depois de um tempo, vagaram ali, as vagas ali, e aí eu coloquei a moto e fui correndo. Falei, já estou atrasado, eu vou almoçar, né? Aí fui no bandejão, entrei lá e perguntei para a moça, né? Porque termina 2h30, deve ser 2h40. Moça, ainda eu consigo almoçar? Ela falou, não consegue, claro que consegue, deu uma ficha. Aí quando eu cheguei, o cara falou, não, acabou o almoço. Puxa vida, uma fome, né? E Zona Sul é tudo caro, né, irmão? E aí ali é baratinho, né? R$14 com suco, olha que maravilha. Aí, poxa, Senhor. Aí fiz aquela cara do gatinho do Shrek, né? E aí o camarada ficou olhando assim.
Aí falou com alguém, não, dá pra entrar. Aí tá bom, aí fui, né? Entrei ali, me senti quase culpado, né? Todos os funcionários me olhando assim, aí eu falei, desculpa gente, eu queria estar aqui nesse horário. Aí peguei ali a comida e sentei. E quando eu me sento, o camarada do outro lado assim, o refeitório extremamente vazio, olhando para mim, né? Falei, só falta me assaltar, né, aqui, né? Que aí, olhando para mim, daqui a pouco o cara sai de lá, vem andando assim, fala assim, você não pregou no culto da JBC de 2016 na PIB do Recreio? Aí eu fiquei olhando assim, falei, será que eu preguei? Lembrando, né? Não preguei. Rapaz, que memória, né, que você tem? Eu falei, não, lembro que inclusive o tema da mensagem foi soberano, que era o tema do acampamento. Aquela mensagem mudou a minha vida. Posso sentar com você? Eu falei, pode. Aí ele sentou comigo, Lilson, e começou a contar um pouco do testemunho dele. E ali nós conversamos alguns 15, 20 minutos. E depois fui embora. Ele estava estudando na faculdade e testificou aquilo no meu coração, mas eu precisava daquela palavra, sabe? E aí eu fui para a orientação, e no meio da orientação ali, um outro colega que está fazendo uma outra pesquisa, falando sobre exatamente o cansaço, citou um livro que eu já tinha lido, né, que é o livro Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, né, um filósofo sul-coreano. E aí eu voltei para casa refletindo, e a partir daí construí o que nós conversaremos nessa noite. Estou contando para os irmãos como se deu o processo de percepção de que era isso que Deus queria que nós discutíssemos, falássemos nessa noite. E na verdade, voltei para casa grato ao Senhor, porque nós de fato não temos controle das circunstâncias da nossa vida. De uma forma misteriosa, estranha, sem sentido, todo aquele atraso, toda aquela conjuntura de desconforto era um carinho de Deus para comigo, porque eu precisava daquela palavra. E quando o Lilson chega, um seminarista, chega e fala para mim e reforça comigo algo que faz sentido para mim ali na nossa conversa, eu começo a falar, Senhor, me perdoe, porque nós estamos tão aglomerados de questões da vida, que nós às vezes paramos, ou melhor, não paramos para refletir, que a nossa vida, em cada uma das suas circunstâncias, em cada detalhe, em cada milímetro da nossa existência, está absolutamente contida nas mãos de Deus. E aí nós achamos que tudo isso acontece como obra do acaso. Poxa, que azar, por que eu vim de motocicleta? Se eu tivesse vindo de carro, poderia ter a vaga. Se eu tivesse vindo mais cedo, talvez eu tivesse uma vaga. Poderia ser, mas na verdade a soberania, a providência de Deus estava nos conduzindo a uma experiência que eu não fazia a mínima ideia. Muitas vezes nós cansamos e nos desgastamos na caminhada da vida, porque nós somos embebidos por uma cultura performática deste tempo, onde a gente tende o tempo inteiro estar dando resultado, estar performando, estar produzindo, estar aparentemente trazendo coisas que provem o nosso valor para as pessoas, e até mesmo para nós mesmos. Muitas vezes nós não conseguimos parar e descansar porque nós nos sentimos culpados. Não posso parar não, porque se eu parar, poderia estar fazendo alguma outra coisa. Não posso parar porque o fulano não para, o Beltrano aqui não para, então eu não vou parar, eu vou moer a máquina aqui até o máximo que der. E às vezes Deus usa de circunstâncias na vida para nos parar. O Byung-Chul Han, ele vai dizer que nós estamos cansados porque nós transicionamos de uma sociedade disciplinar, né, onde as instituições nos davam aquilo que nós precisávamos fazer, para uma sociedade do desempenho, onde nós somos cobrados excessivamente pelos outros, pela cultura, por nós mesmos, para que a gente desempenhe cada vez mais. É o pastor que sobe no púlpito e ele acredita no seu coração que todo domingo ele tem que pregar melhor do que no domingo anterior. É a cultura da performance. É o ministro aqui do louvor, a ministra do louvor que está aqui cantando e servindo ao Senhor com os seus dons e talentos, e ela entende que ela precisa, ou ele, performar cada vez mais para que seja validado pelas pessoas. Cultura de desempenho, cultura de performance. Muitas vezes as igrejas trabalhando com métricas de resultado como se fossem empresas.
Não, e a cota de batismo? Não, mas peraí, mas sou eu que faço esse movimento ou é o Espírito Santo que faz esse movimento? Uma lógica, uma dinâmica empresarial. Claro, eu não sou inimigo do crescimento, pelo contrário. O que é saudável cresce, mas precisa crescer saudável. Muitas vezes nós somos embebidos por essa cultura do desempenho e isso vai produzindo sobre nós uma pressão, produzindo sobre nós um desgaste que efetivamente nos esgota. E aí nós nos exploramos acreditando que nós estamos ficando realizados. Não, eu posso fazer muitas coisas, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. E quanto mais coisa eu faço, mais realizado eu sou. Confesso para os irmãos que talvez o cansaço se deu pelo acúmulo, né? Final de semestre na faculdade, semanas de provas. Aí ao mesmo tempo, preocupação com a escrita do capítulo, da tese. E ao mesmo tempo demandas de família, leva a criança, tira casaco, bota casaco, né? Leva a criança, tira a criança, leva a criança, volta a criança, leva a esposa, volta a esposa, sai, e aí vai para um lugar, vai para o outro, vem para a igreja, vai fazer alguma outra coisa, aí esgotamento. A cultura do trabalho enquanto dormem, né? Lembro-me sempre do Guilherme que me perguntou: pastor, como que você consegue fazer tantas coisas? Fazendo tudo mal feito, meu filho. Sociedade do cansaço, na verdade, é expressa na igreja, porque a igreja é um lastro da sociedade. Se a sociedade tem nos levado a uma dinâmica de vida de esgotamento, muitas vezes dentro da igreja nós experimentamos uma dinâmica de vida de esgotamento também, só que num esgotamento espiritual. E aí, como os técnicos, os profissionais da saúde mental sabem, isso nos leva a um esgotamento tamanho que nós nos consumimos, que é o burnout. Nós nos queimamos, nós nos esgotamos, tal qual um palito de fósforo que uma vez aceso vai se esgotando. Mas efetivamente, meus irmãos, não foi para isso que Deus nos chamou. E esse texto nos ajuda a entender duas coisas, e eu gostaria de refletir sobre elas com os irmãos: os motivos do cansaço e a solução para o cansaço. E para compreender isso, é sempre bom nós contextualizarmos o texto, né? Jesus chega no capítulo 11 de Mateus, final do capítulo 11, após uma profunda dinâmica de rejeição. Jesus vem de algumas cidades que o haviam rejeitado, especificamente Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Havia pregado ali, havia sido rejeitado ali. As cidades experimentaram os milagres, e por isso que Jesus diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque nem cidades pagãs experimentaram os milagres que em ti foram realizados, e ainda assim vocês continuam incrédulos. Não há salvação para vocês, vocês estão condenados pela incredulidade. Jesus está cansado também. Jesus vem de um ambiente de hostilidade, Jesus vem de um ambiente de desgaste, Jesus vem de um lugar onde o ministério dele, em tese, do ponto de vista humano, não foi bem sucedido. As pessoas não creram. É o pastor que prega na métrica do sucesso. Se no final do culto ninguém se converte, ele vai para casa em crise, porque ele precisa produzir resultados, porque ele precisa performar. É a gente que faz alguma coisa e se o resultado não foi exatamente aquilo que nós esperávamos ou almejávamos, nós voltamos para nossa casa completamente em crise, porque o nosso valor começa a ser trocado pelo resultado daquilo que fazemos. Logo, se eu produzo bem, eu sou uma boa pessoa, e se eu não produzo bem, eu não presto tanto. Sociedade do cansaço. E quando isso entra na nossa vida, a nossa igreja, o lugar onde nós estamos, também se consolida como lugar do cansaço. Jesus, no meio dessa experiência, cansado, desgastado, esgotado, diz para todos aqueles que lhe ouvem: olha, eu estou muito cansado, não posso atender vocês nesse momento. Não. Olha, vocês estão cansados. E porque estão cansados e sobrecarregados, venham até mim, e vocês então encontrarão descanso. O que o texto estabelece para nós, à guisa de conclusão da introdução e ingresso no cerne da mensagem,
É entender que há uma relação de causa e efeito. Jesus vai dizer que vocês estão cansados e sobrecarregados. Perfortismenoi no grego. Curiosamente, a mesma raiz da palavra performance. Vocês estão esgotados, exaustos, desgastados por causa da performance que vocês têm feito. Na ideia do texto grego, a expressão significa um trabalho pesado, um árduo trabalho. Nós, os antigos, dizíamos antigamente que nós iríamos bater laje, né? Quantos aqui já bateram uma laje? Levanta a mão. Amém, né? Coisa boa. Geralmente no final havia um mocotó, né? Ou uma comida saudável, sempre saudável. Uma feijoada, né? Um mocotó, porque afinal você está no sol ali virando concreto, né, meu irmão? Crente batista, então, sabe de cor o que esse negócio de fazer mutirão e participar de obra. Aí quando acaba tudo, você está bem, né? Quando acaba tudo, rapaz, parece que te botaram uma máquina de lavar e bater a máquina, porque não há 1 centímetro do seu corpo que não esteja doendo. Você vai para casa destruído de cansado. E tudo que você quer é cama, tudo que você quer é descansar. É exatamente essa dimensão do texto. Vocês estão cansados. Só que Jesus não está falando para trabalhadores. Jesus está falando para gente oprimida pela religião da época. O que Jesus está dizendo para eles é que vocês estão extremamente cansados e sobrecarregados porque os incrédulos, aqueles que não conseguem reconhecer a minha autoridade messiânica, aqueles que não conseguem reconhecer a missão que Deus me deu, têm impresso sobre vocês, tem colocado sobre vocês uma carga absolutamente densa, difícil, desgastante. Por isso vocês estão sobrecarregados. Mas eu tenho uma boa notícia: se você está cansado e sobrecarregado, para completarmos essa equação, pastor Davi, grande professor de matemática, cansaço barra, sobrecarga mais ir a Jesus igual a descanso. O que Jesus estabelece para aquelas pessoas é: eu sei que vocês estão cansados e sobrecarregados, mas eu tenho a solução para vocês. A solução para vocês é que vocês venham até mim. O que nós temos de início nessa mensagem já é a sua conclusão. Regra sem exceção, segundo Jesus: todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, venham até mim e vocês encontrarão descanso. Não há senões, não há condições. Se você for a Jesus, você encontrará descanso. Mas agora, o que significa ir a Jesus? E aí o texto nos ensina, começa a nos ensinar, a nos conduzir à compreensão a respeito do que produz cansaço nas nossas vidas. E eu quero propor que a primeira motivação, ou o primeiro fundamento do nosso cansaço é a nossa incredulidade. Nós estamos cansados porque nós não cremos. Nós estamos cansados porque nós não somos crentes o suficiente. Pastor, o que é isso? É simples. O cansaço muitas vezes é produto de um ateísmo prático, embora haja um cristianismo teórico. Como que isso se consolida? Como que isso funciona? Funciona quando eu digo que a minha vida está nas mãos de Deus, mas eu vivo como se tudo dependesse das minhas forças. Incredulidade. Irmão Lázaro, de saudosa memória: a minha vida é do mestre. Aí está ligado? A minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu destino é do mestre. Acaba a canção, faz tudo por sua própria conta. Faz tudo com a força do seu próprio braço. Faz tudo confiando no seu próprio poder, nas suas próprias relações. Faz tudo confiando naquilo que tem como arcabouço social, moral, financeiro. É a incapacidade que nós temos de efetivamente dedicar e entregar a nossa vida nas mãos de Deus, de acreditar na providência divina. Nós acreditamos mais na previdência social do que na providência espiritual de Deus. Olha, até rimou, né? Ó. Frase boa essa, né? Eu aqui agora. Acreditamos mais na previdência do que na providência. Nós acreditamos mais num sistema pecaminoso, porque tudo que é do mundo é pecaminoso, construído por um governo,
do que na boa mão de Deus em sustentar a nossa vida. E esse princípio espiritual Jesus já havia ensinado aos seus discípulos no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 6, quando ele diz no recorte do versículo 33 e 34: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e em algumas versões todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em outras versões as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais demais coisas? 3 coisas que o texto fala: proteção, alimento e vestimento. Porque tem gente achando que é só trabalhar na igreja que vai ganhar Ferrari. Não, Jesus não nos prometeu nada disso. O que Jesus nos prometeu é que se nós dedicássemos a nossa vida prioritariamente ao reino de Deus, jamais nos faltaria provisão necessária, proteção necessária e o vestimento para que a gente não seja preso, né, por algum crime. É entender que nossa vida está segura, garantida nas mãos de Jesus. E a ansiedade e o desgaste emocional vem quando nós nos esquecemos dessa verdade, irmãos. E aí nós lutamos arduamente com as nossas forças. Cita aqui João Calvino, que num trecho do seu livro, na verdade da sua obra magnífica, Obras Institutas da Religião Cristã, diz que fé poderia ser definida essencialmente como confiança na providência de Deus. O que é fé, Calvino? Fé é acreditar que Deus vai fazer. Fazer o quê? Não sei, mas Ele vai fazer. E se Ele vai fazer, eu fico tranquilo. Muitas vezes nós nos desgastamos porque nós não cremos. Nós não descansamos na soberania e no governo de Deus. Nós não descansamos nas mãos poderosas de Jesus. Tem até um hino que fala, né? Descansando, né? Não vou me atrever a cantá-lo aqui naturalmente. Mas é entender que nós precisamos crer que a nossa vida efetivamente não está nas nossas mãos ou no nosso controle. A nossa vida está nas mãos de Deus. E isso não é um salvo-conduto para que a gente seja leniente com a nossa existência. Não é isso. Minha vida está nas mãos de Deus, eu não vou fazer mais nada. Meu irmão, vai ficar no sal. Não, minha vida está nas mãos de Deus, eu vou fazer a minha parte. Por quê? Porque a minha parte eu tenho que fazer, afinal é minha. Mas aquilo que foge do meu controle, fica tranquilo, irmão, Deus vai fazer. O que Ele vai fazer, como Ele vai fazer, da maneira que Ele vai fazer, nós não sabemos. É como o testemunho do Rômulo. Poderia ter curado diretamente? Poderia. Curou através do colírio, da instrumentalidade dos médicos. Mas o que importa é que Deus fez. O meio é detalhe. O que importa é saber que o Senhor controla e governa as nossas vidas. E aí nós esquecemos que nós esquecemos que Deus está no controle, no trono, e achamos que se nós não sustentarmos as coisas vão cair, meu irmão. Quem controla a tua vida de verdade? Você realmente acredita? Cá entre nós, só tem nós dois aqui. Você realmente acredita? E o teu emprego, a tua saúde, a tua família, a tua carreira, tudo foi você que fez. É a boa mão do Senhor sobre nós. É a boa mão do Senhor sobre a nossa vida. Lembrar disso nos ajuda a crer. E se nós crermos que o Senhor está no controle, se nós abandonarmos a incredulidade, nós fugiremos do cansaço. Porque nós trocaremos as nossas cargas por aquilo que Jesus diz no versículo 29, na parte A: tomem sobre vocês o meu jugo. Se o cansaço é produto da incredulidade que tenta controlar o que é incontrolável, o descanso é experimentado quando nós pegamos aquilo que não está no nosso controle e entregamos nas mãos de Deus. Lá em casa há uma briga homérica pelo controle remoto. Entre duas crianças, na verdade. Os adultos não brigam, as crianças. Para o controle remoto é a chave dos desenhos, né? Para uma. Para outro, o controle remoto é tudo, irmãos. É a pá que ele mexe com a areia e depois põe na boca, ele bota na geladeira, ele dá para o gato comer. O controle é tudo, menos controle. Mas há uma briga pelo controle. Às vezes na vida, nós agimos assim.
Nós pegamos algo que nós não temos domínio, que nós não temos habilidade, que nós não temos capacidade para ordená-lo de forma que ele deve ser ordenado. Assim como um bebê não faz a mínima ideia do que, para que serve um controle remoto, e ele precisa de que o adulto lhe mostre a funcionalidade, somos nós, bebês espirituais na nossa vida, tentando pegar tudo e colocar debaixo do nosso braço e controlar. Meus irmãos, nós iremos errar. Nós, como dizem os antigos, enfiaremos os pés pelas mãos e não conseguiremos dar conta das coisas. Nesta noite, em nome de Jesus, entrega o controle. Está ouvindo, Martim? Entrega o controle. Meu irmão, abra a mão do controle, abra a mão do jugo e pegue o jugo que Jesus lhe promete. Estranho, porque o jugo é pesado. Jugo é uma ferramenta do carro de boi, né? Dentro da estrutura cultural. Você que já viu o carro de boi, o jugo junta ali, e eles caminham debaixo do mesmo jugo. Por isso que tem que ser 2 bois, não pode ser um cavalo e um boi, senão o jugo fica inclinado. Não pode ser um boi e uma vaca, porque o boi é muito mais forte. Então o jogo ficaria lá na frente com o boi e aqui atrás com a vaca. Tem que ser 2 bois mais ou menos da mesma idade, com a mesma força, para que o carro de boi ande dentro de uma previsibilidade daquele que está tocando ali o carro de boi. Jugo é uma coisa comumente pesada, uma ferramenta de trabalho. Mas nesse sentido, como que se fazia a troca dos bois, quando um boi adoecia, falecia, alguma coisa acontecia? Pegava-se o boi mais experiente e o colocava como aquele que ditaria o ritmo para o boi mais moderno, né? Boi mais moderno, boi recruta. Então o boi mais experiente, muitas vezes, enquanto o jugo estava sendo de alguma forma reequilibrado, ele levava a carga. E para o boi moderno, não havia peso, ele estava aprendendo a andar. O que Jesus está usando é exatamente essa analogia e essa percepção. E Jesus está dizendo: tomem sobre mim o jugo, porque eu vou carregar o fardo para você. Apenas caminha comigo, que eu vou te ensinar o caminho. E não se preocupa com o peso, porque eu vou carregar o fardo para você. Porque eu vou carregar enquanto você não pode carregar. Dentro da estrutura religiosa do primeiro século do judaísmo, os rabinos, os mestres da lei, especificamente os fariseus nesse contexto, haviam construído uma série de mandamentos para além da Torá, para além da lei de Deus. E o que Jesus está dizendo é: olha, não vivam na perspectiva da religião, não vivam nessa perspectiva pesada do jugo que tem imposto sobre vocês, mas vivam na perspectiva do reino de Deus que eu estou vos apresentando. Abandonem o legalismo religioso, abandonem uma religião que traz peso, que cansa, que desgasta, e experimentem uma religião que liberta, que restaura, que revigora as forças, porque na verdade eu sou a verdadeira religião. Caminhem comigo, tomem sobre vocês o meu jugo. Assim como o boi mais moderno precisava andar no ritmo do boi mais experiente para que o jugo não lhe fosse pesado, o que Jesus está nos ensinando é que tomar o seu jugo é passar a viver de acordo como Jesus espera que a gente viva, para que nós experimentemos uma vida leve e não mais com o peso da obrigação de nós mesmos garantirmos o resultado de tudo aquilo que nós almejamos. Para experimentarmos o jugo suave de Jesus, é importante abrir mão daquilo ou daqueles que governam e conduzem a nossa vida: o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso egocentrismo, a necessidade do desempenho, a necessidade da performance religiosa, o legalismo religioso e tantas outras coisas que só têm produzido cansaço, meu irmão. No nome de Jesus, Deus quer trazer para você leveza. Deus quer que a sua vida seja uma vida leve. Uma vida leve não é uma vida ausente de problemas, mas uma vida leve na perspectiva de Jesus é uma vida em que nós sabemos que ela não é sustentada pelos nossos próprios ombros, mas ela está segura nas mãos daquele que governa todo o universo.
tomem sobre si o meu jugo. Amém? Amém. Só para ver se estão acordados. O texto segue e traz para nós outras lições. Se o cansaço é produto da incredulidade, o cansaço é produto da religiosidade. Espiritualidade é diferente de religiosidade. E por que isso é importante, pastor? Porque a religiosidade é uma desgraça na vida da igreja. Porque a religiosidade, em nome de Jesus, te impede de conhecer a Jesus. A religiosidade, em nome de Deus, te coloca distante de Deus. A religiosidade, em reverência ao Espírito Santo, não te aproxima do Espírito Santo em relacionamento. Religiosidade é ruim, espiritualidade é algo bom. Há uma clara e notável diferença. Falávamos disso hoje à tarde, irmãos, entre estar na igreja e estar em Cristo. Estar na igreja, qualquer pessoa que seguir o rito vai estar. Vai chegar aqui, vai falar: olha, eu me converti, quero ser batizado. Vai tomar um banho ali. Vamos fazer uma assembleia, né? Antes, vai dizer as coisas que têm que ser ditas. Vai ser aprovado pelos irmãos. Vai tomar um banho. Vai sair. Vai ser recebido pelos irmãos depois. Vai começar a participar dos ministérios. Qualquer pessoa pode fazer. Mas isso, por mais estranho que pareça para alguns, não significa estar em Cristo. Isso significa estar na igreja. Estar na igreja é algo bom, é bom. Estar na igreja é algo benéfico, benéfico. Estar na igreja é algo saudável, saudável. Mas a nossa salvação não está em estar na igreja, a nossa salvação está em estar em Cristo Jesus. Até porque todo aquele que está efetivamente saudável em Cristo Jesus, naturalmente, necessariamente estará na igreja. Eu sou um crente espiritual, maduro, saudável. Você congrega onde? Lugar nenhum. Meu irmão está doente. Não. A igreja me feriu. Mas no teu trabalho te feriram e tu não pediu demissão. A igreja me feriu. Vai lá no shopping que você visita, alguém já falou mal de você e você não deixou de ir. Então, vamos consertar isso em nome de Jesus. Vamos pedir ao Senhor que trate o seu coração. Igreja tem gente, e se tem gente, tem problema. E se você encontrar uma igreja que não tenha problema, não vá para lá, porque você será o primeiro problema a aparecer naquela comunidade. Você e eu, todos nós. Não é você, cada um. Crente saudável está em Cristo, e por estar em Cristo está na igreja. E por estar na igreja não é um estar apenas da presença física, mas é um envolvimento na igreja. É alguém que vive a vida comunitária, é alguém que participa da vida da igreja, alguém que coopera. É alguém que serve, é alguém que é servido, é alguém que ama, é alguém que é amado, é alguém que adora, é alguém que fomenta espiritualidade, é alguém que ensina e aprende, é alguém que vive igreja. Igreja não é essa estrutura belíssima que nós temos. Igreja é aquilo que está aqui dentro, a ação do Espírito Santo nos conduzindo a uma vida em unidade. Muitas vezes a religiosidade é um problema porque ela nos cansa a partir de uma perspectiva falsa espiritual, ou de uma falsa perspectiva espiritual, melhor dizendo. A igreja nos leva a um legalismo, e legalismo muitas vezes é a maneira que nós temos para disfarçar a nossa própria religiosidade e não fazemos um autoexame. O autoexame de que, embora nós estejamos na igreja, na verdade nós não temos um relacionamento com Cristo. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo maravilhoso, que eu particularmente gosto muito, cunha uma expressão espetacular, que é a graça barata. É a graça sem discipulado, é a graça sem mortificação da carne, é a graça sem a entrega, é a graça sem a vida comunitária, é a graça que muitas vezes nos é apresentada nas comunidades de fé. Não basta que você siga o rito, basta que você siga o regulamento, basta que você pareça ser crente. Se tu fizer isso aqui, está tudo certo. Se você se vestir dessa forma, se você falar tais coisas, se você participar de tais atividades, você é crente. Meu irmão, isso não tem nada a ver com ser crente. Crente é aquele que é nascido de novo. Crente é aquele que é salvo e remido pelo sangue do Cordeiro. Crente é aquele que é a habitação do Espírito Santo de Deus. Crente é aquele que entregou a sua vida a Jesus e abandonou os seus pecados em confissão, arrependimento, quebrantamento diante do Senhor.
Essas coisas todas na igreja que a gente faz porque está na igreja sim, mas não é isso que faz a gente crente. Pelo contrário, a gente faz isso porque é crente. Se nós invertermos os polos dessa relação, nós construiremos um ambiente de legalismo, de graça barata. Porque religião é a tentativa humana de alcançar Deus. Evangelho é Deus alcançando o homem. São completamente diferentes as coisas. E aí nós confundimos o viver com Cristo pelo fazer para Cristo. Fazer para Deus é importante? Muita coisa. Tudo que nós estamos experimentando aqui neste momento, nesta noite, só estamos experimentando porque muita gente está fazendo. Muita gente já fez, se preparando, gente está fazendo, alguém modulando o som, alguém preocupado com a transmissão, alguém que está de alguma forma monitorando os ares condicionados, as luzes, alguém que se preocupou em deixar isso aqui limpo, organizado. Fazer é muito importante, mas o muito importante não precisa ser, ou melhor, nesse caso, não é o mais importante. O mais importante do que fazer é ser. E na sociedade do cansaço, da performance, as pessoas estão muito preocupadas em fazer, e em busca da produção destroem aquilo que deveriam ser, ou não experimentam aquilo que deveriam ser. Viver pelo legalismo só levará você ao desgaste. Fazemos coisas pela manutenção do sistema, fazemos coisas pela manutenção da igreja, mas se nós não tivermos, irmãos, relacionamento com Jesus, não é se, é quando nós iremos esmorecer no meio do caminho. Trabalhar na igreja não substitui vida devocional. Trabalhar na igreja não substitui tempo de oração. Trabalhar na igreja não substitui leitura bíblica. Ouvir mensagem não substitui leitura bíblica. Fazer coisas para Deus não substitui a mortificação da carne e o enaltecimento do Espírito Santo para que o fruto do Espírito seja manifesto na nossa vida. Não caia neste engano. Tudo que mais o diabo quer é uma igreja que trabalha sem ser. Porque trabalhando sem ser, acredita que é. E só tardiamente descobrirá que seu trabalho todo foi em vão. Deus não nos salva pelo que fazemos. Deus nos salva pelo que fez, consolidando-nos com quem agora nós somos. O ser é muito mais importante do que fazer. Cansaço produto do desgaste. Estou fazendo, mas não conheço Jesus. Estou fazendo, mas não experimento o bálsamo do Espírito Santo na minha vida, do conforto, do consolo. Era o que eu estava vivenciando nessa semana, fazendo um monte de coisa, gente. Fazendo um monte de coisa, pensando nas células, pensando na igreja, pensando nos planejamentos, pensando nas mensagens, fazendo um monte de coisa, fazendo. E foi necessário que Deus me levasse para um bandejão e chamasse um camarada estranho, falasse: cara, segura a tua onda. Eu falei: Senhor, me perdoa pela minha incredulidade, Senhor, perdoa pela minha estupidez, pela minha ignorância espiritual, Senhor, me perdoa. E aí a gente volta para casa quebrantado, né? Pobre de mim, pecador. E aí Jesus nos leva à segunda compreensão de como vencermos o cansaço produto do legalismo. Versículo 29, parte final do texto. Tomem vocês sobre vocês o meu jugo, parte 1, já lemos. E aprendam de mim. Como podemos conhecer Jesus? Se relacionando com Ele. Apenas no relacionamento experimentaremos o descanso, porque nós só compreenderemos que Jesus é manso e humilde de coração se nós aprendermos quem Ele é a partir do relacionamento com Ele.
As pessoas nos cobram, a gente se cobra, o mundo nos cobra. E Jesus diz: eu sou manso e humilde de coração, aprendam de mim. Aprender de Jesus é uma dinâmica relacional. Aprender de, tirar de. Não é apenas o mestre que se coloca diante de uma plateia sentada e verborragicamente lhe traz ensinamentos. Não, é alguém que nos dá o braço e fala: vamos caminhar, porque é na caminhada que nós aprenderemos. Só há um lugar, irmãos, onde nós encontraremos descanso e acolhimento irrestrito, sem julgamentos: o coração de Jesus. Nós precisamos ir até o coração de Jesus. Nós precisamos aprender de Jesus. E só se aprende de Cristo se relacionando com Cristo. Neste sentido, Deus nos chamou para o relacionamento. Deus nos chamou não para o desempenho. Desempenho é consequência. Relacionamento é necessidade. Aprender com Jesus ou aprender de Jesus é desenvolver intimidade. Por que Jesus caminhou 3 anos, ao menos, com os seus discípulos? Porque apenas assim os discípulos aprenderiam o que é a vida que Jesus almejava para eles. Jesus não os leva para um banco de universidade, para uma cátedra. Sentem aqui, nós vamos ter aula tal horário, tal horário. Aqui agora é aula de piedade, nós vamos aprender a piedade. Daqui a pouco é aula de vida com Deus, hein? Não se atrase para a aula de vida com Deus. Agora é hora do recreio, hora da cantina. Não. Vamos viver. Vamos caminhar. Tem noite que tem comida, tem noite que não tem. Tem noite que alguém vai dar um abrigo pra gente, maravilha. Tem noite que é pedra ou travesseiro. Tem noite que a gente está fugindo perseguido. Tem noite que a gente está sendo recebido com festa na aldeia, vivendo. E se nós não tivermos vida com Deus, nós não compreenderemos quem Deus é. Se os discípulos tiravam tempo para se alimentar com Jesus, para conversar com Jesus, para dormir ao lado de Jesus, para estar com Jesus, para entrarem dentro de um rio e se lavar juntamente com Jesus dentro do colegiado apostólico, é vida na vida, discipulado. O discipulado cristão traz leveza para a vida, porque quando nós entendemos que Deus quer que nós vivamos e não que nós façamos, a nossa vida se torna muito mais leve. Sabe por quê, meu irmão? Porque viver, você vai viver de qualquer forma. E já que é para viver, que nós vivamos então da maneira correta. O conhecimento de Deus substitui a necessidade neurótica que nós temos de nos auto-justificarmos diante de nós mesmos, de nos auto-justificarmos diante dos outros, quer seja através do trabalho, quer seja através da performance religiosa, da religiosidade. Essa semana eu estava ouvindo um pastor pregar. E aí, ele falou algo que eu achei engraçado, mas eu falei: nossa, é verdade. Que certa vez, um outro pastor estava repreendendo ele por um monte de coisas, que ele falou: isso não é verdade. E ele virou e falou assim: meu irmão, eu não me importo com o que você está dizendo. Aí o pastor olhou para ele assim: como assim? Uma denominação no modelo episcopal, né? Alguém que estava superior a ele. Meu irmão, com todo respeito, eu não me importo com o que você está dizendo. Mas como assim você não se importa com o que eu estou dizendo? É porque o que importa para mim é o que Jesus diz a meu respeito. E o que você está falando não coincide com a verdade. Eu não vou deixar o que você está falando modular quem eu sou diante de Deus. O meu coração está em paz. Vai embora. Ele falou: saí dali e fui tomar um sorvete. Em paz. Às vezes a gente está tão preocupado em impressionar a gente que não está nem aí para a gente. A gente está tão preocupado em se mostrar para pessoas que estão vivendo a vida delas e não sabem da nossa existência, e se sabem não consideram, ainda que considerem, não é para elas que nós temos que nos justificar, até porque nós já fomos justificados pelo sangue de Jesus. O que nós precisamos é viver com integridade diante de Deus, irmãos, porque nós podemos enganar uns aos outros, mas ao Senhor nenhum de nós engana.
Talvez o motivo do seu cansaço seja porque você está querendo viver uma vida religiosamente performática e não uma vida de intimidade e relacionamento com Deus. Nós estamos aqui, hoje, um pouco mais de tempo, há 1h30. De manhã ficamos 1h40. Na quarta-feira ficamos 1h10, 1h20, geralmente. Ao longo da semana nós estamos aqui por no máximo 5 horas, irmãos. Só um dia tem 24 horas. Onde que a espiritualidade é moldada? É aqui? De jeito nenhum. É dentro de casa, é no quarto, é com a leitura da Bíblia, é na oração. Aqui a espiritualidade é compartilhada. Naturalmente a palavra nos inspira, a palavra nos conduz, a palavra nos ensina, nos exorta, os louvores nos arrebatam diante da presença de Deus, nós adoramos ao Senhor, as orações nos constrangem diante do Senhor, isso tudo é uma bênção. Mas se a minha vida espiritual for pautada em 5 horas de atividade litúrgica por semana, meu irmão, você ficará esgotado, breve. Porque o que traz descanso é aprender de Jesus. O que traz descanso é o relacionamento com Ele. Terceiro e último ponto para concluirmos. Cansaço como produto da incredulidade. A vida depende de mim, então eu faço tudo, estou cansado. Cansaço como produto do legalismo, da religiosidade vazia. Eu quero substituir o relacionamento pela produção. E aí eu produzo tanto e não encontro sentido. E isso me cansa. Terceira e última razão do cansaço. Cansaço como produto da decepção. Talvez você já tenha ouvido a expressão assim: fulano, eu estou cansado de você. As mães vão dizer que não, mas elas falam muito isso pra gente. Eu não aguento mais você, menino. Não, aqui em Bangu, lá em Realengo, isso era muito comum. Não aguento mais você. Claro, da boca para fora, né? Mas é a decepção, é a frustração. Pediu para você fazer uma coisa, você não fez. Ah, mas eu não aguento mais, só me dá trabalho. Às vezes é um relacionamento amoroso, afetivo, é alguém que diz: olha, eu não quero mais você, eu cansei. Isso acontece na nossa vida. Mas isso pode produzir cansaço ou não em nós. E geralmente produz o cansaço espiritual, emocional, porque muitas vezes nós costuramos dentro do nosso coração uma expectativa. Nós desenvolvemos uma expectativa. Qual a expectativa? A expectativa de fazer algo para que alguém reconheça. E aí nós fazemos muitas coisas na expectativa de que recebamos 3 coisas: reconhecimento, gratidão, ou na pior das hipóteses, reciprocidade. Não, eu faço de coração. Fulano nem agradeceu, né? Mas é de coração. Estou entregando esta quentinha de coração com a selfie. Não quero reconhecimento não, pastor. Venho para a igreja, não quero reconhecimento, mas minha foto não saiu no culto. Vou fazer isso aqui, mas pastor, não quero reconhecimento. Pô, pastor nem falou meu nome na hora da gratidão. Muitas vezes, irmãos, nós cansamos porque uma vez que nós não recebemos gratidão, reconhecimento ou reciprocidade, nós acreditamos que o nosso esforço foi em vão. Mas eu quero dizer a você, ou na verdade relembrar a você, de que o seu esforço foi no Senhor. No Senhor, o seu trabalho não é vão. Eu já me decepcionei muitas vezes. A vida pastoral é uma vida repleta de decepções. A você que almeja o ministério pastoral, prepare-se. É uma vida repleta de alegrias. Não é só isso. Mas muita gente que a gente investe, a gente dedica tempo, dedica vida, a gente compartilha, abre o coração. Quando você menos espera, essa pessoa, sabe-se lá por que motivo, te apunhala, te trai, te decepciona, te afasta. Se nós formos, irmãos, continuar nos
relacionando com as outras ovelhas, a partir dessa experiência, nós nos tornaremos lobos. Mas não é a resposta que determina a motivação das minhas ações. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 6, versículo 9: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimar. Fazer o bem cansa. Quando a gente não recebe o retorno, a gente cansa. Talvez isso seja o momento de nós refletirmos sobre a motivação do nosso coração. Velho ditado, fazer o bem sem olhar a quem? Via de regra, nossos amores são estruturados de forma recíproca. Amamos por causa de, amamos se, amamos para. Deus nos ensina que, embora as relações possam produzir frustração e cansaço, nós devemos perseverar, porque a fonte da perseverança não é a resposta humana, mas é a fidelidade de Deus ao longo do processo. Não desanimemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, ao tempo certo, colheremos. A fidelidade, a reciprocidade e o reconhecimento que nós devemos esperar não deve ser de ninguém, senão do Senhor, que fez os céus e a terra. Claro que uma igreja saudável, como nós temos nos esforçado para ser, desenvolve uma cultura de reconhecimento. E aliás, eu acho que um dos momentos mais belos da igreja é quando nós reconhecemos o que os outros fazem. Isso é sensacional. É saber que nenhum de nós faz nada sozinho, e que todos nós cooperamos juntos. E particularmente, quanta gratidão há no meu coração quando eu tenho a oportunidade de agradecer alguém porque fez alguma coisa, porque isso é incrível. É alguém que não tinha obrigação nenhuma de fazer, mas o Espírito Santo moveu para fazer, e juntos nós estamos fazendo, e a igreja está avançando. Bom demais. É a graça de Jesus que nos leva a viver em união e em cooperação. Não é o aplauso, não é o sorriso, porque um dia não vai ter aplauso, irmão, um dia não vai ter sorriso, um dia a gente vai decepcionar, um dia a gente vai errar. E se as nossas relações forem pautadas apenas naquilo que eu almejo que o outro me dê, elas serão utilitaristas e vazias, e disso o mundo está cheio. Às vezes o cansaço vem da decepção, da dor, e a gente cansa. Mas o que Jesus nos diz, e o que Jesus nos ensina, é que não é para obter validação de ninguém que a gente deve fazer o bem. Porque se assim caminharmos, nós seremos frustrados sempre. Verdadeiro amor é aquele cuja fonte de recompensa é o próprio Deus, e não o outro a quem o amor é manifesto. Agostinho diz isso. A verdadeira caridade não está vinculada a quem nós fazemos, mas sim um amor a Deus que nos motiva a fazer. Mas e se eu fizer e ninguém reconhecer? Tudo bem. A gente vai ficar triste, a gente fica triste. Mas a gente não precisa ficar esgotado. A gente não precisa desanimar. Porque a fidelidade de Deus nos garante a recompensa. É fazer todo dia, ainda que não tenhamos resposta. É perseverar fazendo aquilo que deve ser feito. Porque se almejarmos respostas conforme ao desejo do nosso próprio coração, nós nos frustraremos. Esse cansaço é uma forma poética de egoísmo.
Porque a gente faz o bem, a gente faz o certo, mas se eu não receber o crédito, então não valeu a pena. É isso que nos cansa, irmãos. Colocar a nossa satisfação na resposta das pessoas. Antídoto para este veneno: entendermos o que é a graça. Se Deus tivesse nos amado após nós termos nos tornado amigos dele, a Escritura não exigiria de nós isso. Mas como Paulo nos ensina, ele nos amou enquanto ainda éramos inimigos. Quando nós não apenas retribuíamos, mas nós trabalhávamos contrariamente. Nós éramos opositores, nós éramos detratores de Deus, pecadores. E ainda assim, Deus deu. Ah, mas e se ele não crer? Ah, mas e se ele não? Não é isso que movimentou a mão de Deus. Não é isso que motivou o decreto de Deus para a redenção dos seus. O que motivou foi o amor. Amor abnegado. Amor ágape. O amor de Deus. Talvez o seu cansaço seja fruto de um amor adoecido. É amor, mas distorcido. Porque o verdadeiro amor não é aquele que espera a reciprocidade, mas é aquele que está acima dela. E se não devolverem amor? Tudo bem. Não tem a ver com o que vão devolver, tem a ver com quem me motiva a fazer. Solução para o cansaço. Versículo 30. E aqui, ou melhor, final do 29. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Espetacular esse texto. Vocês encontrarão descanso. Só encontra quem procura. Descanso na perspectiva humana é passivo. Estou cansado, não quero fazer absolutamente nada. Passividade, inércia. Descansei. O que você fez hoje, meu irmão? Fiz nada, descansei. Na perspectiva de Jesus, descanso é diferente. Descanso é uma atividade ativa. Vocês encontrarão descanso. É preciso que nós busquemos. Onde está o descanso, pastor? Nos braços de Jesus. Encontramos descanso, meus irmãos, enquanto caminhamos com Jesus. O Ministério de Louvor pode se posicionar? Meus irmãos, na vida, nós nunca seremos livres plenamente de carregar algum fardo. Nós nunca seremos. Até porque Jesus não diz que nós não teremos fardo. Ele diz que o jugo é suave e o fardo é leve. Nessa noite talvez Deus tenha trazido você aqui para trocar o fardo que você tem carregado. Fardo de culpa, o fardo de cansaço, de desgaste, o fardo de frustração, de decepção, porque alguém não lhe retribuiu como deveria. Jesus está dizendo: olha, abandona o fardo. Abandona o fardo pesado. O fardo de Jesus é leve, porque o fardo de Jesus não nos leva ao cansaço, mas o fardo de Jesus restaura as nossas vidas. E
concluo essa mensagem antes de nós cantarmos e depois orarmos, citando novamente Agostinho. O fato de Jesus é o que nos faz entender o que Agostinho diz: fizeste-nos para ti, Senhor, e nossa alma só encontrará descanso quando em ti repousar. Há descanso para você nessa noite. Você só precisa procurar. E você já achou, porque o Jesus que lhe dará o descanso já está aqui. Você pode se colocar de pé? Vamos adorar o Senhor, depois nós vamos orar juntos.